Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um aulão ONHB. E hoje a gente vai falar sobre o Brasil Imperial, né? Hoje a gente vai falar sobre o nosso primeiro rei, o nosso primeiro imperador, né? Que foi Dom Pedro I, né? A gente vai falar também sobre Guerra Cisplatina, vamos falar alguns atos, né? Motivos assim de que, né? O Brasil quis se tornar uma monarquia, né? Quis se tornar independente de Portugal, né? Pois bem, galera, como sempre, né, esse projeto foi atribuído pelo Grêmio Estudantil, né, eu como à frente, né, mas como o nosso professor Alan John, né, que vai estar nos levando, né, por esse caminho cheio de perigos, né, que podem ser refletidos e muito bem pensados com uma bela solução, né, com ele sempre tudo dá certo. Pois é isso aí, galera, agora eu vou passando as palavras com o professor Alan John. Beleza, pessoal? Então, seja bem-vindo a mais uma edição, né, de uma videoaula sobre agora o conteúdo do Primeiro Império ou Primeiro Reinado. Então, já a gente vai transferir para vocês aí já o slide, né? Lembrando que todo esse conteúdo estará disponível nas nossas plataformas da escola, né? No caso, o YouTube e também nos grupos estudantis daqueles que estão participando da 13ª edição da Olimpíada Nacional de História do Brasil. Então, antes de começar, pessoal, é muito importante a gente, de alguma forma, já trazer algumas informações centrais e iniciais. A primeira delas é, de alguma forma, pensar esse primeiro reinado como a primeira forma de governo que acredita-se que já experimentava de um sentimento nacional, um sentimento realmente de pertencimento à nação. Desta maneira, pensada a partir da figura de Dom Pedro I. Então, vamos analisar alguns mapas e algumas informações sobre esse assunto. Vamos, então, entender como foi o processo de chegada e como foram os antecedentes a esse período. Primeiramente, devemos trazer à tona a chegada da família real no Brasil, que aconteceu em 1808. Dom João, juntamente com toda a sua família, migram para o Brasil apoiado pelos ingleses, temendo a invasão napoleônica em Portugal. Aqui instala um regime administrativo pautado nas experiências já experimentadas em Portugal. 7 anos depois, em 1815, o Brasil é levado a Reino Unido do Brasil, dando assim uma autonomia administrativa para o país. Porém, o que é que acontecia no país? Boa parte da população, principalmente nas regiões produtoras, como Portugal, principalmente em regiões como Pernambuco, São Vicente, Bahia, entre outros, não estavam nada satisfeitos com a chegada dos portugueses, principalmente devido aos portugueses dominarem o comércio e também, de alguma forma, implantarem uma espécie de monopólio comercial, impedindo assim o crescimento dos nativos nascidos no país. 5 anos depois, já em 1820, vai acontecer a chamada Revolução do Porto, que é basicamente uma revolução política ocorrida em Porto, em Portugal. O que é que vai acontecer? Os deputados, que já haviam conseguido se dispersar e sair das ameaças napoleônicas, já que Napoleão havia sido preso, eles vão, nesse primeiro momento, pressionar a volta da família real para o Brasil. E é nesse momento que a família real volta, deixando seu filho, Dom Pedro, no Brasil. Pedro Henrique, poderia falar um pouco aí para a gente, mais detalhes sobre como seria essa participação de Dom Pedro na organização administrativa do país, como foi esses primeiros momentos, a ascensão de Dom Pedro I, se houve conflitos, se houve guerras, o que foi que realmente aconteceu? Bom, galera, como tudo nem sempre é um mar de rosas, né? Dom Pedro estava muito bem, né? E estava com com seus motivos muito bons, né? Ele já amava o Brasil, né? Tanto que o seu pai, pelo que eu percebi, né? Dom João VI, ele percebeu que o filho amava o Brasil, tanto que deixou ele aqui, né? Como príncipe regente, né? E por causa de alguns, como podemos dizer, problemas, né? Internos assim e externos, acabou que Dom Pedro não gostou muito da relação entre o Brasil e Portugal, né? Acabou que fazendo a independência.
Então, pode falar. Não, pode continuar. Beleza, pessoal. Então, como o próprio Pedro Henrique estava falando, né, teve probleminhas aí na conexão, mas vamos lá, alguns detalhes. Bem interessantes e importantes para a gente realmente ver esse período. Então, quando o Dom Pedro fica no país, já que seu pai pediu no primeiro momento que ele ficasse, anos depois, seu pai vai convocar Dom Pedro para retornar para Portugal. É justamente nesse dia que Dom Pedro vai dizer que fica no Brasil, criando assim o termo Dia do Fico. Professor, por que é que ele ficou? Porque realmente ele era uma pessoa que amava a pátria? Não, por interesses administrativos. Ele buscava a autonomia. Ele naturalmente nutria dentro dele um sentimento de organização do país. Queria ser o príncipe. Por isso, instaurou um regime imperial no país. Lembrando que, apesar da chegada e ascensão de Dom Pedro ao poder, existiam muitas ameaças aos portugueses, principalmente nas regiões produtoras, como já tinha falado antes, Pernambuco, São Vicente, na Bahia. Dom Pedro, apesar das pressões brasileiras contra os portugueses, resolve ficar e em 1822 vai, no caso, implementar a independência do país, fazendo assim com que um grande grupo de brasileiros acabam apoiando essa causa e, de alguma forma, tendo um certo respeito pela figura de Dom Pedro. Então, anos depois, já em 1822, vai surgir, né, de 1821 até 1831, o chamado Primeiro Reinado no Brasil. São 10 anos marcados pela desobediência de Dom Pedro I, que resolve ficar no Brasil, a instituição da independência do país e também a constituição das primeiras leis que vão trazer um pouco sobre a trajetória política existente no país, certo? Lembrando que ainda existia em algumas províncias um forte sentimento de resistência contra a figura portuguesa no governo, tais como Pará, Bahia, Maranhão, Cisplatina, entre outras regiões. Mas mesmo assim, Dom Pedro continua se fortalecendo no poder, vai firmar algumas parcerias com alguns países ao redor do país e também vai firmar acordos e muitas vezes até se envolver em guerras, como a Guerra da Cisplatina, que ocorreu em 1828. Alguns acordos foram convencionados entre o Brasil e outras nações. Agora, para que Portugal realmente aceitasse esse processo de independência, ele pediu que o Brasil pagasse uma indenização. Isso no ano de 1825, ocorre realmente a oficialização do reconhecimento português sobre o processo de independência. Pedro Henrique, saímos então da desobediência de Dom Pedro I, passamos pelo processo de independência, vimos que Portugal posteriormente aceitaria, agora vem o processo de constituição das leis. A primeira das possibilidades de constituição foi apelidada de Constituição da Mandioca. Por quê, Pedro Henrique? Bom, pessoal, a Constituição, foi chamada assim de Constituição da Mandioca, né? Só relembrar para vocês que isso aconteceu em 1823, né? Só que não entrou em vigor. Por quê? Tem algumas regras, né, que a Constituição da Mandioca dizia, né, que tinha que limitar os poderes do rei, né, e todo aquele problema, né, e Dom Pedro I não aceitou, né, mas assim, o nome Constituição da Mandioca, né, foi porque, pelo que eu saiba, proprietários, né, a nobreza tinha que ter um valor específico de mandiocas, né, ou uma quantia total, né, que equivalia assim ao. Beleza, Pedro Henrique. Então, como vocês perceberam, o Pedro Henrique, né, ele destaca um pouco sobre esse lado agrário do Brasil, que no primeiro momento acabava respingando também na questão da justiça, né? A Constituição da Mandioca recebe esse nome porque só poderiam ter direitos políticos no país naquele período quem tivesse uma determinada quantidade de alqueires de mandioca, ou seja, aqueles que produziam, aqueles que tinham grandes poços, grandes latifundiários, isso em todas as áreas agrárias, mas a mandioca por ser um símbolo típico do Brasil, e até por satirizar essa ideia de
apenas os ricos poderem votar, apenas os proprietários poderem votar. Professor, o nome dela era da mandioca mesmo? Não, é um apelido dado pelos opositores a Dom Pedro I, ok? Então, nutria-se, né, a tentativa de garantir no país uma ideia de liberalismo, uma ideia que, de alguma forma, tornasse a população um pouco mais aberta às novas nuances que estavam sendo experimentadas no país. Porém, essa Constituição da Mandioca era uma Constituição de caráter conservador, além de também bastante censitária, afinal de contas, reduzia o poder político das pessoas. A Noite da Agonia foi justamente o enfrentamento entre os deputados liberais e conservadores em troca de uma solução para o conflito. Os liberais não aceitavam a Constituição da Mandioca, já os conservadores queriam implementar. Então, aí está detalhes do que seria essa Noite da Agonia, né? Seria o conflito entre os deputados em busca de redigir a primeira Constituição do país. Anos depois vai ser constituída a Constituição de 1824, essa corrigida, mas tinha um grande defeito, Pedro Henrique. O que diabo é que essa Constituição tinha de tão ruim? Ixi, professor, acabei esquecendo, ó. Beleza, sem problema. Pessoal, a Constituição de 1824, ela era bacana, ela tinha um cunho liberal, realmente modernizaria o país, porém ela tinha um problema sério. Na Constituição de 1824 existiria 4 poderes. Como assim, professor? 4? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Mas tinha um 4º poder, que seria o poder moderador. Esse poder moderador garantia a Dom Pedro I a possibilidade dele fazer mudanças drásticas em qualquer lei, artigo ou qualquer ação política ou judiciária do país. Ou seja, ele estaria acima de todas as leis e regras impostas pelos outros poderes. Isso vai radicalizar o país. Deputados, tanto liberais como conservadores, vão ser contra isso. E, naturalmente, vão surgir também conflitos pelo interior do país. O primeiro deles, o mais importante deles, é a Confederação do Equador. Pedro Henrique, você poderia me dar uma palhinha sobre a Confederação do Equador? A Confederação do Equador, né, ela foi um movimento que era para separar, né, o Pernambuco, se eu não me engano, e que tinha 2 lados, né? Um era o lado de que estava apoio, né, do imperador, né, do rei Dom Pedro II, e outro lado que estava contra. Beleza. Então, a Confederação do Equador, ela recebeu esse nome por estar próxima à linha do Equador, e era basicamente uma possibilidade, uma tentativa dos pernambucanos, juntamente com outros estados, como Paraíba, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, de tentar criar um órgão, um organismo que unisse todos esses territórios, todos esses estados, e posteriormente constituísse uma nação. Então, o que é a Confederação do Equador? Seria um país que teria a capital em Recife e abrangeria vários estados do Nordeste. Por que essa constituição dessa confederação, por que esse conflito ocorreu em Pernambuco? Porque o Pernambuco era o estado que tinha a maior parte das famílias ricas do interior do Brasil e que estavam estritamente descontentes com o governo de Dom Pedro I. Então, eles vão tentar organizar a busca de tentar garantir a constituição de um país republicano, separando-se do Brasil com capital em Pernambuco. Eles eram contra o monarquismo de Dom Pedro I, contra o poder moderador garantido na Carta de 1824, e queria, assim, garantir um país livre e com uma constituição própria. Então, está aí exemplo do que seria a bandeira da Confederação do Equador. É um movimento que busca separar o Pernambuco e outros estados do interior brasileiro, mas, naturalmente, Dom Pedro I vai lutar contra esse movimento e, consequentemente, vai debelar, matando e fuzilando seus principais líderes. Outro conflito também muito importante, já no finalzinho de governo de Dom Pedro I, seria a Guerra da Cisplatina, que foi um conflito envolvendo o Brasil e o Uruguai, disputando os territórios que hoje são o estado do Rio Grande do Sul. O Brasil saiu muito mal dessa guerra.
e, naturalmente, ocorreu o surgimento do Estado do país, que seria hoje o Uruguai. O Brasil perdeu muita terra, saiu derrotado desse conflito, surgiu o Estado uruguaio, ou seja, o país Uruguai. Temos também aqui alguns conflitos. Agora, professor, já em 1828, já está ocorrendo uma crise no Brasil? Claro, pessoal, Dom Pedro I está, ao longo do tempo, acumulando várias críticas por parte dos brasileiros. A primeira, o sentimento anti-lusitano, ou seja, portugueses eram bastante criticados pelos brasileiros, e naturalmente Dom Pedro I era português. O outro, a tentativa da Constituição de 1823, que não deu certo, mas também manchou a figura de Dom Pedro I. A principal delas, o poder moderador, em 1824, que criava Dom Pedro como se fosse um super-herói, com superpoderes sobre todo o Brasil. Esse poder moderador foi um dos mais criticados pela oposição. Temos também as consequências da Confederação do Equador, da Guerra da Cisplatina, e, por incrível que pareça, Dom Pedro I foi acusado da morte de um jornalista chamado Líbero Badaró, que era um profundo crítico do regime imperial. Líbero Badaró era um jornalista muito afamado no Brasil, reconhecido por todos devido à sua coragem em bater no regime. De repente, Dom Líbero Badaró é encontrado assassinado. Então, diversas teorias começam a surgir para sobre o Brasil, sobre uma possível ligação de Dom Pedro I com o extermínio do seu principal opositor. Então, é justamente esses vários fatores que vai fazer com que brasileiros ganhem as ruas, e no Rio de Janeiro ocorra a chamada Noite das Garrafadas, que era basicamente contra a presença dos portugueses, no momento em que eles faziam um grande baile na Ilha Fiscal. Saindo do baile, foram agredidos com garrafadas, mostrando a insatisfação popular. Então, tudo isso vai mostrar claramente os fatores que levaram à abdicação. O professor Dom Pedro saiu por isso? Não, ele era teimoso. E isso não iria detê-lo do poder. Ele vai sair porque seu pai falece, e, naturalmente, a coroa portuguesa ficaria sem um rei, e ele retorna, então, a Portugal. Então, em 1831, Dom Pedro abdica e vai deixar o trono para os deputados, iniciando-se aí o período chamado período regencial. Então, está as charges do período, mostrando o que seria lá no fundo o que seria Dom Pedro II, que ainda é criança, né, e não pode assumir, e os deputados brasileiros vão governar o Brasil durante 9 anos. Tá aí o mapinha. Então, pessoal, basicamente é isso o conteúdo de primeiro reinado, certo? Então, Pedro Henrique, suas palavras finais. Bom, pessoal, eu só queria agradecer, né, por você ter chegado até aqui, né, que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tá? E, assim, que vocês aproveitem o material, né, que, como eu sempre falo, o material não é fácil de ser montado, não é fácil de enviar, assim, para vocês, né, porque exige uma certa, assim, responsabilidade, confiança, né, do que a gente pode e não pode compartilhar, né, e essas coisas, beleza? Então, é isso. Valeu e até o próximo aulão. Pessoal, então, tudo de bom, felicidade e até breve, pessoal. Tchau, tchau, tudo de bom.